Tilma, a conta é simples. O governo não gosta de abrir mão de nenhum tipo de tributo. E nós aprovamos, e essa lei veio corroborar tudo aquilo que nós falávamos, no sentido de que, se você fatura mais, o governo arrecada mais. É uma conta simples. Eu estive conversando com o governador André, ainda não fui empossado, mas já conversei, e ele disse, de jeito nenhum, eu não aprovo aquela medida do Márcio Monteiro, do deputado Márcio Monteiro. Falei, mas André, não, deixa para o outro governador. Mas é uma conta facílima de você fazer. Se todos os microempresários, que representam 90% das empresas desse país, se legalizarem através de microempresário individual ou de uma empresa, uma categoria do simples, ele vai aumentar seu faturamento. Aumentando, o governo passa a arrecadar mais. É como eu te disse, nenhum governo gosta de abrir mão de nada. E essa luta nós vamos continuar. Agora, dia 16, nós estamos aí com o ministro, Afif Domingos, e ele vai dar essa boa notícia, que nós já sabemos que a lei foi aprovada. Não conseguimos tudo, mas conseguimos praticamente 55% a 60% do que nós solicitamos. Então, não tem como você não apoiar quem recolhe 68% do ICMS do Estado, que é o comércio. E essa luta, na nossa presidência da FAEMS, a FAEMS sozinha não fará nada. Mas nós costuramos durante 3 anos um arco de apoio com todas as federações. Então nós temos a indústria, nós temos a pecuária e nós temos a área de serviço, que é a FEComércio. E a área do comércio propriamente dito, que é a FAEMS. Então, baseado nesse quarteto, nós hoje podemos mudar a economia do Estado. E não há político inteligente que vá querer bater de frente com esse grupo que se formou. Que antes, infelizmente, as ações eram assim. Você fazia uma ação no município, quem levava os louros é o governo, seja ele estadual ou municipal. Agora não. A iniciativa privada vai fazer essas ações e vai provar que é ela que está fazendo. Nós queremos o governo como parceiro, mas não como o autor das ações. A diferença vai ser essa. E aqueles políticos mais hábeis, principalmente no ano de eleição, já perceberam isso. Eles estão se aproximando da gente. Porque ninguém quer aqui confrontar com o governo. Nós queremos justiça. Esse imposto antecipado, esse ICMS antecipado, essa carga tributária que vem, quando você passa na fronteira, você tem uma alteração tributária, isso está trazendo um atraso enorme para o Estado. Aí você tem um exemplo. O cidadão pega uma empresa, ele divide em 4 para ele poder usufruir dos benefícios do Simples. Hoje não, com essa lei ele vai poder ter uma empresa só, ele vai faturar mais e ele vai obter as mesmas vantagens. Então, nós não assumimos a FAEMS por vaidade pessoal, por querer estar aqui sendo o salvador da pátria, não é isso. Houve um consenso em torno do meu nome. Eu não entrei nessa aventura de disputar essa eleição, que eu tive tudo contra mim. Eu me lembro muito de Edmir Moreira Rodrigues, meu advogado por 40 anos, ele dizia, quem está com o livro não perde a eleição. E eu falei isso para o Antônio Freire, o atual presidente. Você conseguiu perder uma eleição estando com o livro na mão. Mas o que se trata é que o grupo estava coeso e ele não fez o papel que ele tinha que fazer, embora ele tivesse o apoio meu e de outros companheiros. Mas acontece que ele brigou com as federações. Você não pode brigar com quem é maior que você vai perder. E ele, em vez de fazer parcerias de acordo, ele brigou. A FAEMS hoje, eu
posso dizer, ela é uma entidade desconhecida. Ela vai ficar conhecida agora, entendeu? Agora ela vai ficar conhecida, porque nós vamos iniciar um trabalho. E eu tenho sorte. Eu sempre pego as instituições quando elas estão numa posição muito ruim. E qualquer coisa que eu fizer agora aparece. Mas eu quero deixar a FAEMB muito forte. Daqui a 3 anos ela vai ser uma federação extremamente respeitada. Com relação a essa lei, ela estabelece também a criação de uma nova alíquota para empresas relacionadas à medicina, à odontologia, enfermagem, fisioterapia e psicologia. Como que você vê essa Olha, aumento de arrecadação do governo. Porque muitos desses profissionais, você pagava com recibo, ele não recolhia imposto nenhum. Não é porque ele não quer recolher, porque ele precisa recolher, porque ele não tinha como. Agora ele vai ter. Basta ele criar uma pequena empresa, como a maioria dos grandes médicos tem hoje, dos grandes hospitais, enfim, todos esses profissionais liberais, advogados, todo mundo tem, para ele fazer o seu recolhimento de acordo com a lei. Então, são coisas que o Brasil precisa aprender com os outros países e ter votações mais ágeis. Os deputados federais, a nossa bancada foi sensacional nessa luta. Eles acompanharam e eles fizeram tudo para aprovar, até por interesse eleitoral, e eu não sou contra. Porque hoje o comércio deve a esses deputados federais, a luta que eles fizeram lá em Brasília. Então você vê que as coisas são fáceis de se arrumar. Quando há boa vontade, quando há entendimento e principalmente quando não há interesse escuso no meio da. Nós assumimos a FAEMB para fazer um trabalho limpo e claro. Eu tenho dito, não tenho a menor pretensão política, não sou, o meu perfil não é para ser político. Agora, dizem que eu sou mais político que muito político, mas não é isso, é que nós fazemos um trabalho em benefício da classe. Na sua opinião, o que é necessário para desburocratizar as pequenas e microempresas? Porque isso enterra o andamento, além das alíquotas, das tarifas, dos impostos que são altíssimos, e muitas delas fecham, né, Alfredo? Exatamente. Você veja bem, nós precisamos de uma reforma tributária, de uma reforma eleitoral, de uma reforma da Constituição. Está tudo atrasado. Você vê que um imposto sobrepõe a outro. Isso não pode. Você acaba, você tolhe a pessoa, você praticamente obriga essa pessoa a ir para a clandestinidade. E não é esse o objetivo. Verdade. Se todo mundo arrecadar, vai arrecadar menos, cada um de per si, e o governo vai receber muito mais. Mas hoje não. Você vê os nossos próprios contadores, eles se perdem, porque todo dia sai uma lei. Então, se ele não está bem atualizado, o que ocorre? Ele acaba trazendo prejuízo para o seu cliente. Não que ele quer, porque ele não se atualizou. É tanta coisa, é tanta burocracia. Vocês se lembram do Hélio Beltrão, que foi o ministro da desburocratização do país? Por que parou isso? Porque é através dessa confusão tributária que muita gente obtém vantagem. E as pessoas, às vezes, não gostam quando eu falo, me chamam de polêmico, de uma série de coisas, mas não é. É pura realidade. Então, nós precisamos, primeiro, organizar. Você pega nos Estados Unidos, você pega na Europa. Por exemplo, nos Estados Unidos é uma simplicidade. Você comprou uma caneta. Ali já está o imposto incluído, você pagou, o comerciante já recolhe, acabou. Não tem aquele monte de coisa para fazer. Eu não sei mais nem os nomes, é tanto nome que a gente nem sabe. E é isso que atravanca o Brasil. E que nós precisamos, através, não da FAEMB, eu digo através de todas as federações. Eu acho que o meu trabalho em Brasília, junto à nossa confederação, eu sei que eu vou criar problema. Eu sei. Porque tem presidente que assume pelo cargo. Eu não preciso do cargo para viajar, eu não preciso do cargo para nada. Então eu vou criar problema. Eu quero saber por que
que 3 ou 4 federações maiores mandam uma CACB e as outras todas ficam como satélites. Elas ficam ali, se caiu uma migalhinha, tá ótimo. Não, não tem que ser assim. E eu sei que a própria CACB já disse, nós vamos ter um presidente problemático. Eu não sou problemático. Eu vou falar o que eles precisam ouvir. E como eu estou eleito até 77, eles vão ter que me ouvir até 77. E depois, eu não sei o que vem pela frente. Aqui em Corumbá, você abraçou assim, um desafio enorme, representando os comerciantes frente à associação comercial com relação à feira Brasbol, que vendia de tudo, desde armamento pesado, o que era para ser uma feirinha de artesanato. Houve uma iniciativa também do prefeito Paulo Duarte em ajudar a retirar essa feirinha daqui. Muita gente não entende, Alfredo, por que disso aí. Houve uma melhoria na arrecadação dos comerciantes locais? Vocês já tiveram essa constatação? Já, nós já tivemos isso. Eu vou dizer uma coisa para você, Silvio. Essa foi uma luta de muitos anos. Porque quando o prefeito Ricardo Cândia criou e aprovou essa feirinha boliviana, como ela era conhecida, não era para ser o que virou. Ali você encontrava tudo, menos artesanato. Verdade. O que faltava? Uma vontade política, porque isso é um desgaste eleitoral muito grande. Quando o Paulo tomou essa atitude junto com o Ministério Público e tal, porque não adiantava aquele estardalhaço. Eu sempre acho que essas ações, elas criam um factóide, sai na televisão, sai na imprensa, sai aqui, sai ali, e o resultado, no fim, zero. Porque uma semana depois estava tudo no mesmo jeito. Quando o Paulo tomou a iniciativa, ele nos procurou na Associação Comercial, precisa de apoio. Eu falei, está apoiado. Porque o próprio comércio pedia. E embora alguns comerciantes fossem donos de barracas lá naquilo ali, mas eles entenderam o objetivo. Hoje o comércio sente essa diferença. Existe uma coisa, nós não vamos conseguir coibir as compras na Bolívia. Aí não é problema da prefeitura, não é problema da associação comercial. Aí é problema da Receita Federal. Se ela tem gente ou não tem gente, nós temos que tentar coibir. E não é problema de Corumbá, não. É problema de Bela Vista, é problema de Ponta Porã, é problema Mundo Novo. Então, é uma loucura aquela região do Cone Sul. Por quê? Porque Salto del Guairá está bem ali. E pouca gente sabe que Salto del Guairá dá 2 Ponta Porã. E tem Ciudad del Este no meio. Então, você precisa ter fiscalização. No nosso caso aqui, nós sempre mantivemos, desde que eu assumi a Associação Comercial, um relacionamento muito forte com a Bolívia através da CAIM. E eles mesmos diziam, nós não entendemos como é que vocês deixam isso acontecer. Porque se alguém vier, algum brasileiro, montar uma barraquinha aqui, ele vai ser preso. Vocês estão sendo coniventes com coisas erradas. Então tomou-se essa atitude, houve aquele estardalhaço. Agora uma coisa que todo mundo precisa saber. A Associação Comercial, junto com o SEBRAE, junto com a Secretaria de Indústria e Comércio da Prefeitura, abriu curso e inscrição para o microempreendedor individual, porque nós íamos fazer um centro para que eles trabalhassem legalizados. Quantos vieram? 8. E quantos senhores, mais ou menos? Eu calculo que nós devíamos ter mais de 60 ali trabalhando, ou mais. Porque ninguém sabia quem era quem ali. A verdade é essa. Nem a prefeitura, nem a Receita, nem a Polícia Federal, ninguém sabia. Porque cada dia aparecia um novo. Não só, vocês têm que olhar, é aquele quadrilátero da feirinha e as casas em volta. E hoje está ocorrendo um fato, tem gente que aluga garagem. A prefeitura tem que botar os seus fiscais na rua e dizer, peraí, o sujeito aluga a garagem, o cidadão vai lá, põe a mercadoria, detalhe a hora que vem com o carro, o cidadão guarda num cantinho a mercadoria. Eu quero saber se ele tem licença. E esse é um trabalho ali sim da prefeitura. Então há necessidade ainda de uma fiscalização de uma fiscalização muito forte.
E não é aqui, o que eu gosto sempre de dizer, o problema não é Corumbá, o problema está no Estado. Agora nós estamos tentando, é uma das primeiras coisas que nós vamos tentar encaminhar para o governador André, é que ele promulgue uma lei proibindo a feirinha do Brás de vir para cá. Porque o que está acontecendo aí no Sul? Em Viena, prejuízo, mais de 2 milhões. Iguatemi, mais de 1,5 milhão. São cidades pequenas. Amambai, não temos noção porque a Associação Comercial não fez o levantamento. Mas eles vão à prefeitura e tiram um alvará para fazer uma venda de produtos que eles dizem que são mais baratos, não sei o quê. No dia seguinte, eles tiram para um. No dia seguinte, chegam duas carretas de mercadoria. Aí tem que pegar a fiscalização estadual, ir metro, todo mundo ir lá, conferir e tal. Bom, só tem um jeito de você proibir isso. É o governo estadual baixar um decreto que acabou, não pode. Ah, você quer vender? Então, peraí, lá na barreira, quando entra em Mato Grosso do Sul, seja por que estrada ele vier, o governo pega toda a mercadoria, lança os impostos, tudo bem, aí ele vai competir em igualdade de condição. Mas não está sendo feito, Silvio. Esse hoje eu considero a pior ameaça para o comércio. E nós estamos alertando todos os prefeitos para que não deem alvará. Mas teve um município que não deu alvará e o juiz deu a liminar e teve que dar o alvará. Então há esse confronto da lei. O juiz está certo, ele tem direito de vender, mas precisa ver se a mercadoria está legal. Porque em certo ponto o Poder Judiciário está legalizando a infração, está legalizando o ilícito. Agora, as pessoas não querem falar porque isso vai atingir o judiciário. Eu não acredito que as minhas palavras sejam ofensivas ao judiciário. Eu só acho que antes de dar essa liminar, tem que examinar bem qual é o propósito dela. Só isso. Então, olha, você quer saber uma verdade? Arrumei um grande problema para mim nos próximos 3 anos. Mas, como eu já disse numa entrevista, quando eu vejo uma parede, eu tento contornar. Se eu não consigo contornar, eu tento dar uma subidinha e descer do outro lado. Não consigo. Eu tento por baixo, não consigo, eu meto um trator e derrubo a parede. Eu gosto de obstáculo, eu gosto de problema. Nós conversamos com Alfredo Zanutti, que é o novo presidente da FAENS em Mato Grosso do Sul até 2017. Reportagem Silva Lima, capital do Pantanal.